Bom dia a todos. Gostaria de agradecer imensamente aí todos os inscritos dessa nova série, a nossa Tech Executive Live. E hoje temos aí um convidado bem especial, o Leonardo Capdeville. Ele vai ser o nosso entrevistado. E estou com o apoio aqui do Pedro Zambuja, ele é diretor comercial da Imagem. Tem um conhecimento bem grande também no segmento de telecom, de tecnologia, já foi colega de trabalho do Leonardo. E a ideia aqui hoje é fazer um bate-papo bem descontraído, mas com conteúdo relevante. Eu sei que está todo mundo com o tempo curto, com uma série de lives acontecendo simultaneamente em todas as redes sociais, e a oportunidade que a gente tem aqui é de aprender com esses líderes aí de grandes empresas que atuam no segmento de tecnologia, estão mais do que nunca sendo protagonistas nesse Brasil aí pós-Covid-19. Então, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Felipe Seabra, eu sou gerente de marketing da Imagem, e nós somos uma empresa de geotecnologia e atuamos aí no mercado desde 86. Mas não estamos aqui para falar de GIS, estamos aqui para trazer novidades tecnológicas e assuntos para todos aqui que nos acompanham de interesse no dia a dia nosso de trabalho, nesse mundo aí que estamos vivendo. O nosso público é bem segmentado para entusiastas aí de tecnologia, líderes de transformação digital, e então a gente já vai começar logo para aproveitar esse tempo, essa agenda aí do Leonardo que ele conseguiu com a gente. Bom, vou passar a palavra para a Zambuja, que vai me ajudar aqui nas perguntas. A gente vai fazer 8 perguntas para o Leonardo, ele vai nos responder, e tendo tempo aí mais para o final, eu posso pegar alguns questionamentos aí do chat, então interaja com a nossa equipe, temos um staff aí à sua disposição, tá joia? Bem-vindo a todos. Pedro Zambuja, fala um oi para o pessoal aí, se apresente, conta aí um pouquinho aí do seu histórico para a gente. Obrigado, Seabra. É um prazer estar com vocês. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. É a primeiro de muitos encontros que a gente tem a pretensão de fazer, assim como o Seabra falou. Hoje eu sou responsável pela área comercial da Imagem Geosistemas, que é uma empresa participante do Grupo Imagem. Hoje nós somos uma das maiores empresas de geointeligência do país. E antes disso, né, antes de trabalhar com geointeligência, eu tive quase 20 anos no mercado de telecom e tive o prazer de dividir alguns momentos aí com essa fera, né, com esse grande profissional. Passamos por alguns momentos, né, me recordo muito bem, né, na mudança que nós tivemos lá para o GSM, depois algumas outras tantas pelas quais passamos. E hoje tenho o prazer de compartilhar um pouco desse primeiro momento, né? Agradeço muito por esse primeiro momento, por essa primeira interação que a gente vai fazer com os grandes executivos do mercado. Não tem, a pretensão não é falar do mercado de telecom, do mercado de geointeligência, mas é tentar conversar um pouco sobre tudo isso, né? Que tem nos rodeado. A gente ainda não tem a total... Quem tem a total certeza está muito enganado, provavelmente, né? E é um prazer enorme. O Seabra comentou, eu reforço, nós temos uma equipe de apoio, então fiquem à vontade para passar perguntas. Se a gente não conseguir, ao final aqui, interagir com vocês para algumas perguntas, a gente vai ter o prazer de respondê-las com o tempo. Aquelas que forem direcionadas ao Léo, ao Capdeville, a gente vai direcionar, e eu tenho absoluta certeza que ele também vai participar. Seja muito bem-vindo, Léo, por favor, sem mais delongas, faça as suas apresentações aí. Obrigado, bom dia a todos, bom dia Pedro, bom dia Felipe. É um prazer estar aqui, é uma honra estar abrindo esse ciclo aí que a Imagem está proporcionando. E é sempre bom a gente falar sobre tecnologia, sobre esse momento que a gente está vivendo. Então, é uma honra enorme estar dividindo aqui esse tempo com vocês. Espero que o papo seja bom. Eu sou Leonardo Capdeville, eu sou CTIO da TIM Brasil. Como CTIO, eu tenho a responsabilidade de coordenar aí a parte tecnológica da empresa, tanto a parte de rede como a parte de IT.
e eu acho que a gente tem aí uma boa experiência para trocar com vocês. Então, totalmente à disposição. Que bom, obrigado. Então, vamos começar lá do início, né? Vamos começar do início disso tudo. A gente sabe que todas as empresas começam, né, o ano dentro de uma programação, de um planejamento estratégico. Todo mundo tem o primeiro trimestre como aquele trimestre de acompanhamento daquilo que foi planejado, de pequenos ajustes para o ano, e de repente a gente se separa com algo que muda tudo, né? Nem mesmo o o melhor dos planejamentos para o ano de 2020 previa algo desse tipo. Acho que ninguém tinha capacidade de fazer isso. Como é que isso pegou a TIM, né? Em que momento a TIM estava naquele período ali entre fevereiro e março? Quais foram as primeiras ações que vocês se preocuparam em fazer? As lições tiradas dessas primeiras ações e como é que seguiu isso em frente, Léo? Se você puder compartilhar um pouquinho, a gente agradece. Claro. Bom, de certa maneira, a gente estava vendo o que estava acontecendo na Itália. Teve aí, eu acho que umas 2 semanas de defasagem até que, de fato, a gente se encontrasse aí na situação atual. E a gente, observando o que estava acontecendo lá na Itália, começou a ter as preocupações. Eu me recordo que por volta do dia 13 de março, a gente começou a tentar estabelecer um plano de como que a gente poderia começar a trabalhar em home office. Fomos testando ali 10%, 15%, mas aí num final de semana fatídico, a gente viu que a gente precisaria ser mais agressivo, ou seja, por mais que a gente, primeiro, início do ano, ninguém imaginava que a gente iria viver uma situação dessa. Quando começou a chegar na Itália a questão do lockdown, a gente começou a ter uma certa tensão. Mas mesmo assim, ninguém estava preparado ou esperava que a gente tivesse que tomar uma medida tão dura como a que a gente tomou. Basicamente, no dia 16 de março, uma segunda-feira, antes disso, no fim de semana, a gente, na diretoria, se reuniu e tomamos a decisão que a partir da segunda-feira subsequente, a gente teria 100% dos nossos escritórios fechados. Então, aquilo foi um choque, né? Foi, de certa maneira, uma insegurança. Quer dizer, uma empresa com 20 anos de operação nunca tinha passado por algo semelhante. E aí vieram 2 preocupações básicas. A primeira, com a saúde dos nossos funcionários, da família, como é que a gente poderia atuar para que todos ficassem mais seguros. E a segunda, como suportar os nossos clientes, que com certeza passariam pela mesma dinâmica. Então, a gente viveu ali 2 cenários muito críticos. Um, a TIM como empresa, como que a gente iria continuar operando e proteger os nossos funcionários. E o segundo, como provedor, uma vez que Telecom passava ali a ter um momento muito decisivo na vida de todo mundo. E foi assim, no dia 16 de março, a decisão era: não abrimos mais os escritórios, precisamos começar a remotizar escritórios, setor comercial e também call center. O que foi muito interessante é que todo mundo, de certa maneira, foi pego numa boa surpresa, que a empresa continuava rodando e tinha ferramentas para operar de forma remota. Em uma semana, nós colocamos os 10 mil funcionários da TIM operando remotamente, em uma semana. Então, aquilo que todo mundo estava ainda um pouco assustado de como é que a gente vai fazer, a gente conseguiu mostrar que a gente tinha ferramentas para continuar operando remotamente. Então, acesso aos sistemas mais seguros via VPN, depois o uso de ferramentas de colaboração. E nessa primeira loucura dessa primeira semana, o que a gente começou a perceber é que, de fato, as ferramentas elas já estavam disponíveis, mas a gente não utilizava. E aí eu vou citar para vocês um tema muito interessante. Eu me lembro que em alguns fóruns anteriores, sempre a gente citava a cultura como um dos principais obstáculos para a questão da digitalização. E aí é interessante que só tem uma coisa que fala mais alto que a cultura, que é a necessidade. Então, quando a necessidade entrou por uma porta, a cultura teve que parar e foi surpreendida, e a gente teve que ter uma nova forma de gestão. Então, a empresa foi ali pega de surpresa, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, uma surpresa boa, de que a digitalização estava muito mais avançada do que o que a gente esperava, que as ferramentas estavam disponíveis e a gente não utilizava ela na sua totalidade. E aí a gente viu que, em algumas áreas, a gente começou a ter feedback que a performance estava até aumentando.
Então, as equipes elas começaram a se mobilizar através dessas ferramentas de interação, começaram a descobrir oportunidades que antes não utilizavam, apesar de já estarem acessíveis, e a gente conseguiu, de novo, em uma semana, conseguir fazer com que a empresa rodasse, mesmo de forma remota. E nós já estamos nisso há praticamente 4 meses. E nesses 4 meses, a gente conseguiu atender os nossos clientes e as nossas necessidades internas, mesmo não estando mais presencialmente nos escritórios. É isso. Você sabe que tem muito alinhamento com o momento que nós passamos, né? Acho que você tocou num ponto muito importante antes de eu falar dele. A nossa empresa, ela atende B2B, né? A gente não tem um mercado de pessoa física, a gente atende muito pessoa jurídica. É óbvio que a grande preocupação foi muito em linha com o que você comentou a respeito da TIM, né? De cuidar das pessoas, da saúde das pessoas e do que rodeava, né, as pessoas naquele momento. E a gente, por ter um serviço que é contínuo e necessário, né, para as empresas que são nossos clientes, a gente teve que pensar muito rapidamente na estrutura para sustentar essas plataformas e esses serviços de uma maneira a não permitir que nada parasse, né? Nós temos uma grande área que faz a prestação do serviço em si, que é a nossa diretoria de soluções, e essa era a maior das preocupações. Como é que a gente continua trabalhando? Como é que a gente se adequa às metodologias novas ou aos momentos dos clientes, né? E aí, Cap, aquilo que eu comentava que você mencionou é com relação à cultura. Eu acho que esse foi o principal processo de transformação em muito pouco tempo, porque a gente fala de cultura, a gente comenta sobre cultura e a gente adequa a cultura de acordo com circunstâncias, né? Só que isso foi tudo tão rápido e a gente vem de uma história muito bacana, mas é uma empresa que tinha a proximidade, né? A presença física como um grande fundamento daquilo que nos fazia, que nos fez chegar até aquele momento e que nos fazia acreditar que nos levaria adiante. Então, mudar isso tão rapidamente foi o grande desafio, sem que as pessoas, né, sem que as pessoas e os clientes tivessem grande envolvimento nesse processo interno nosso. Mas eu te complemento, Pedro, dizendo que isso aconteceu com a gente, uma indústria de serviços, né? Então, a nossa área já é uma área que a remotização ajuda, mas eu acho que essa quebra de paradigma, ela foi muito mais forte em toda a sociedade, né? Então, você vê objetos como, por exemplo, a educação, né? Quer dizer, a EAD sempre teve muita barreira, sempre foi muito mal vista, as escolas tradicionais sempre relutaram muito em complementar o ensino à distância ou trazer ferramentas diferentes. De repente, se viu totalmente atropelada por uma circunstância e os professores tiveram que reaprender e os conteúdos tiveram que sofrer uma transformação. Telemedicina, que era algo também impensável e que também tinha uma barreira muito grande, alguns dogmas, de certa maneira começou a ser muito mais utilizado. É óbvio que ainda é um processo de aprendizado, mas eu estou dizendo de 2 setores que são muito tradicionais, que são milenares, né, como educação e saúde, e que de uma hora para outra começaram a se ver ali que havia um potencial a ser explorado. Eu acho interessante esse caso das lives, ao mesmo tempo que agora é o que temos, ele, falando aqui um pouco de entretenimento, da parte artística, daqui a pouco vai virar um nicho extremamente interessante, né? Quer dizer, hoje as lives elas são abertas, mas daqui a pouco o cara vai começar a fazer live fechada e paga, e vai ter live que você vai poder assistir o show e depois, se você pagar um premium, você pode acompanhar o cara até o camarote ou acompanhar o backdoor. Então, ali começa a surgir uma série de oportunidades em vários segmentos que, se não fosse essa necessidade que a gente está tendo agora, continuariam ainda, de certa maneira, obscuros ou não explorados. Agora, o que é interessante observar é que nenhuma dessas ferramentas foi criada nos últimos 4 meses. Todas elas já existiam, mas estavam ali dormentes, não utilizadas. Agora, imagina, a partir desse momento que nós estamos vivendo agora, quanta coisa nova não vai ser explorada, quanta coisa nova não vai ser desenvolvida e quantas ferramentas novas não vão aparecer a partir do momento que a gente está vivendo agora. Porque tudo isso que a gente está falando, que a gente está utilizando agora, já tinha sido desenvolvido nos últimos 5 anos.
Pensa daqui para frente, né? Qual é o horizonte que se vislumbra de novas ferramentas e novas possibilidades? Eu acho que o Seabra tinha uma pergunta para te fazer nessa linha aí, inclusive, Léo. Sim, sim. Eu ia perguntar exatamente isso, sobre essa mudança cultural que você já comentou e as ferramentas que já existiam. A gente simplesmente passou a utilizá-las e agora tem todo um universo de possibilidades aí, que infinitas, né, com o uso dessa tecnologia toda, né? Lá na empresa, na imagem mesmo, a gente está usando as ferramentas da Microsoft de colaboração, de conferência, e hoje a gente não consegue imaginar como que a gente trabalhava sem elas. Isso foi uma questão de poucos meses para cá. Nesse sentido, a gente já discutiu um pouquinho essa segunda pergunta. Eu vou pular para a terceira que eu tinha aqui em mãos. A gente está num modelo remoto, né? A maioria dessas empresas que atuam com tecnologia. E esse modelo também, ele inclui a visitação aos nossos clientes, que é um desafio, né? E também a participação em eventos. Como você enxerga esses 3 itens que eu citei, o trabalho, as reuniões e os eventos nesse novo normal, nesse mundo com esses devidos isolamentos sociais aí, Leonardo? Realmente é diferente assim, Seabra, e eu ainda acho que a gente ainda está num período de transformação. Quer dizer, muito se comenta sobre o novo normal, e eu acho que o novo normal ele vai ser um novo normal híbrido entre aquilo que a gente tinha antes e as novas oportunidades que a gente tem agora. Falando de evento, teve um caso muito interessante aqui na TIM. Você sabe que convenção de vendas sempre é o ápice, né? É quando a empresa anuncia suas novidades, é quando você reúne os parceiros e você busca aquela energia, até do contato ali próximo, etc. e tal. E esse ano, por razões óbvias, a gente não pôde fazer a convenção de venda presencial. A convenção de vendas da TIM, normalmente, ela movia aí em torno de 1.500, 2.000 pessoas. E tivemos que fazer ela virtual, online. Só que quando a gente passou a esse modelo de fazer ela online, a gente conseguiu mobilizar na convenção de vendas não 2.000 pessoas, mas 20.000 pessoas. Toda a empresa, funcionários diretos, indiretos e rede de parceiro, tiveram conectados ao mesmo tempo durante 2 dias. E aí a energia que isso criou foi sensacional. Então era uma oportunidade que a gente nunca também tinha explorado. Como que a gente fazia, ou como que a gente poderia fazer para que todos os funcionários, ao mesmo tempo, conseguissem se mobilizar em torno daquilo que é o mais importante para a empresa, que são os novos produtos e os novos serviços. Então essa era uma oportunidade que a gente já tinha, mas nunca explorava, porque a gente sempre recorria somente ao público presencial. Então esse é um exemplo dessas oportunidades que a gente começa a enxergar lá na frente. Você citou um ponto interessante sobre a questão do uso do Microsoft, etc. e tal, de estar em cloud. Eu sempre tenho destacado que eu vejo na transformação tecnológica 2 ondas muito poderosas. Uma delas é justamente esse movimento de cloud, que faz com que você comece a ter acesso cada vez a ferramentas mais poderosas na nuvem, o que significa que você não precisa investir tanto na tua capacidade computacional. Inclusive, o teu dispositivo ele começa a ser só uma interface, ele não precisa ter toda a capacidade. Só que para você ter o cloud acessível, você também precisa ter conectividade. E aí a gente vê não só essa questão da exploração da fibra, mas o próprio 5G que a gente vai falar mais à frente. Mas na hora que essas 2, vamos dizer, ondas tecnológicas, elas chegam simultaneamente e ao mesmo tempo, a transformação é brutal. É interessante observar, Seabra, que quando a gente lançou o 3G no Brasil, o grande killer application que se esperava que ia fazer com que o 3G se autofinanciasse era a videochamada. Todo o business case do 3G era em cima da videochamada. Algo que nunca decolou e nunca foi utilizado no 3G. Mas ali a gente começou a ter a internet móvel. Em cima da internet móvel começou a aparecer um mundo de aplicativos. Quando veio o 4G, isso se tornou ainda mais popular, mais massificado. E a transformação principal não foi em cima simplesmente da internet móvel. A transformação ocorreu na indústria hoteleira, a partir do uso, por exemplo, do Airbnb, da indústria de mobilidade, com o Uber, da indústria de entretenimento, porque todo mundo agora tem o seu Spotify e o seu Deezer, na indústria alimentícia,
com o iFood e outros aplicativos mais. Então, quando você olha, você fala, poxa, eu estou criando aqui uma tecnologia para videochamada. Cara, não era. Eu estou colocando o 4G para mudar a internet móvel. Não era. Era muito mais profundo. Então, muitas vezes, quando essas disrupções elas acontecem, você acha que ela vai ser pontual, mas no final ela muda toda a sociedade e toda a economia ao entorno. Excelente. A gente tem uma pergunta específica aqui, vamos emendar na sequência, depois o Pedro faz para você. Explorar um pouquinho essa temática de 5G, de computação em nuvem, de Big Data, de Machine Learning. Mas antes disso, só um comentário rápido sobre eventos. Eu achei muito legal o exemplo que você deu, Leonardo, da conferência na TIM, que conseguiu trazer muito mais funcionário e levar essa carga motivacional para muito mais gente que não tinha, às vezes, oportunidade de participar. Na semana passada, acho que boa parte dessa comunidade que está nos acompanhando aqui são usuários de sistemas de informação geográfica, de GIS, do próprio ArcGIS. Nós tivemos o encontro de usuários da Esri, que todo ano acontecia em San Diego, nos Estados Unidos, no Convention Center, e aí chegava a reunir um público de 20 mil pessoas no mesmo auditório. E esse ano teve que fazer um modelo disruptivo, 100% online. E eu peguei uns números agora, foram a quantidade de inscritos, 86 mil pessoas. Então, é um número muito maior de pessoas que não tinham oportunidade de estar presente, e não só para assistir a sessão plenária, mas todas as sessões técnicas, navegar na feira de expositores, e ainda tem uma corrida de 5 quilômetros que eles fazem. Eles construíram uma aplicação para todo mundo correr e compartilhar a trajetória daquela corrida num story map da Esri e compartilhar com o mundo todo. Então, assim, a mesma experiência daquela feira, ela foi escalada para um número muito maior de pessoas. Isso é muito bacana, graças a toda essa tecnologia, que já estava disponível, mas é uma questão da necessidade que você comentou, né? Exato. Legal. Pedro, bom, você quer explorar um pouquinho ali? Eu não vou fugir de telecom também, Léo. Eu acho muito bacana essa discussão sobre as mudanças e esse grande exemplo que você deu sobre os objetivos, né, das transformações em telecom e a realidade que se transformou, né? As grandes intenções acabaram mudando consideravelmente o comportamento, né? Acho que a indústria de telecom conseguiu levar a internet a muitos que jamais tinham pensado nisso de forma tão rápida, né? Agora, tem um fator um pouco sensível nessa história toda, que é o volume de investimento para isso, né, Léo? Acho que o grande desafio que a gente vê no mercado é essa necessidade constante do investimento em tecnologia, e muitas vezes esse investimento ele nem acaba retornando e já tem uma tecnologia nova ou uma necessidade nova de mudança. Então, a minha pergunta vai em linha com aquilo que a gente percebe dentro de um país continental, né? Você continua... Eu vi as notícias dessa semana, acho que todo mundo que nos acompanha tem visto as notícias dessa semana. Você entende que essa concorrência de 4 grandes, 5 com Algar, que merece todo o respeito do mundo pelo que vem fazendo, tem um fundamento de retorno? Dito isso, o compartilhamento desses investimentos tem evoluído de maneira que vocês têm recebido esse apoio do nosso sistema regulatório, porque aqui talvez tenha um pouco mais de possibilidades de expandir, de fazer com que essa tecnologia, de fazer com que esses recursos, neste momento importante, chegue a ainda mais pessoas, né? Pedro, vamos lá. O Brasil é um país muito desafiador. Se a gente for pegar eu vou dar alguns números aqui só para vocês terem uma ideia como é que a gente pode comparar o Brasil com outros países, né? A TIM, no ano passado, investiu 22% da receita dela. E isso tem sido uma média histórica.
Na Europa, esse investimento gira em torno de 18% da receita. Nos Estados Unidos e Japão, é abaixo de 14%. Em contrapartida, a gente tem um ARPU aqui no Brasil muito baixo, em torno de R$20. Se você considera, por exemplo, os Estados Unidos, o ARPU, que é a receita média para o usuário, em torno de $50. E a gente tem no Brasil a maior taxação do mundo sobre telecom. Tem um estudo feito pelo ITU no início de 2019, que a Anatel publicou aqui no Brasil. De 175 países, o Brasil tinha a maior taxa de imposto, número 1, maior do mundo em internet fixa e a quarta maior em internet móvel. Então, você pensa um país que é um país muito heterogêneo, de extensão continental, onde as empresas investem uma parte muito forte da sua receita, acima da média de outros países, e onde a gente ainda tem essa dificuldade da tributação, que faz com que o serviço ele se torne pouco acessível para as pessoas que têm um poder aquisitivo menor. Então, é um cenário complexo. As empresas começaram operando no Brasil, competindo em todos os segmentos, inclusive na infraestrutura. Com o passar do tempo, e dada a necessidade da gente levar a telecom de uma forma a massificar no uso no Brasil, e melhorar cada vez mais a qualidade, a gente começou a ir no caminho de compartilhar essa infraestrutura. Então, tem casos bem interessantes do compartilhamento da fibra, do compartilhamento das torres e do compartilhamento da rede até ativa, do que a gente chama de RAN sharing. Agora, eu acredito muito no cenário onde as empresas passem a competir pela excelência no serviço e não por quem é que vai sobreviver. Eu acho que essa competição, só pelo canibalismo, a competição por quem sobrevive, não é uma competição boa, porque ela tende a degradar o serviço. Já a competição pela excelência, ela já vai para um outro nível. Então, se você for pegar, por exemplo, como o exemplo americano, tá? Nos Estados Unidos, você tinha 4 empresas grandes, sendo que 2 estão se fundindo agora. Então, no mercado americano, você tem a AT&T, você tem a Verizon, e a T-Mobile e a Sprint estão se unindo. Então, ou seja, um país onde tem uma alta receita por usuário, um país que é muito mais homogêneo que o nosso, com um nível de impostos muito mais baixo e com um retorno maior sobre o capital investido do que aqui no Brasil, está fazendo essa fusão em 3 operadoras. Para quê? Para justamente conseguir ter força para aumentar o nível de investimento e ir para a excelência. Então, nesse aspecto, eu acho que no Brasil faz sentido, sim, que a gente tenha esse agrupamento em operadoras mais fortes e que tenham um capital maior para poder investir e fazer frente aos desafios que a gente tem no país. A gente tem feito um bom trabalho. Eu me formei em 1991. Me formei em telecomunicações, no Instituto Nacional de Telecomunicações. E eu me lembro que quando eu era estudante, o que nós tínhamos de acesso à telecom era um orelhão que ficava do outro lado da rua. Porque nem telefonia fixa a gente conseguia ter na República. Nós morávamos em 15 estudantes e não tinha sequer um telefone dentro da República. E eu morava na porta do Instituto Nacional de Telecomunicações. Olha, eu estou falando de um período de 30 anos. Em 30 anos, a gente não só massificou a telefonia fixa, como a gente também massificou a telefonia móvel, e ainda há um grande espaço para a gente levar a internet de qualidade a todas as residências do Brasil. Para você ter um número que é interessante, hoje a penetração do que a gente chama de ultra broadband no Brasil, que é ter mais do que 32 megabits por segundo, está em torno de 23% dos domicílios brasileiros. Então, ainda há muito o que fazer, mas eu acho que a gente está seguindo no caminho certo. Excelente. Acho Pedro, que... ok. Você quer complementar aqui? O meu áudio estava fechado. Estava com um chiadinho aí, por isso que você estava fechando o microfone, mas vai lá. O meu áudio estava fechado. Deixa eu te contar, já que você falou no uso do telefone público na tua república, você sabe que a minha entrada em telecom foi em telefonia de uso público. Engraçado, esse 1997 foi a minha porta de entrada em telecom. Apesar de ser algo que não era...
o grande desafio da telefonia de uso público, até hoje deve ser, né? Deve ser, não é. Era não perder tanto dinheiro. Mas eu entrei com o objetivo de conduzir a transformação comercial da venda dos cartões indutivos. Veja isso, né? Olha isso, exatamente. Mas engraçado a gente falar desse tema. Eu acho que a nossa geração, de certa maneira, ela tem uma sorte de estar vivendo toda essa transformação, né? Quer dizer, a geração mais jovem, ela já nasceu com a internet como algo nativo, mas não é o nosso caso. Nós vimos a internet nascer, nós vimos ela se popularizar, ela crescer e ela transformar. E eu insisto, eu ainda acho que a gente está passando agora por uma nova onda de transformação. Bacana. O Leonardo, vou aproveitar aqui, vou mudar o tema, vou para um assunto um pouquinho mais polêmico. Gostaria de ouvir de você. É um assunto que é bacana a gente tratar, que é sobre o rastreamento de pessoas ou ativos para a geração do que a gente vê muito na TV, daqueles índices de isolamento social, né? A gente sabe que isso pode nortear políticas públicas, mas como que a gente sabe se a privacidade do cidadão, dos seus dados pessoais estão sendo preservadas? Muito bom, Seabra. E é bom ter a oportunidade de falar de uma forma tranquila sobre esse tema, né? Porque ele gerou aí uma certa paixão esse tempo atrás. Primeiro o seguinte, eu vou comentar um pouco sobre a TIM, ok? A TIM, em 2016, minto, a Olimpíadas foi em 2014, né? 16. Em 2016, exato. 2014 foi a Copa do Mundo. 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, a gente implementou um modelo onde, através de dados anônimos, a gente conseguia ajudar a Prefeitura do Rio a verificar como é que estava acontecendo a mobilidade na cidade do Rio de Janeiro. Com qual o objetivo? Dela verificar se estava acontecendo algum gargalo, se estava, como é que as pessoas estavam se deslocando entre as áreas de competição, como é que determinada, por exemplo, os romeiros do Chile, por onde eles estavam indo, para ajudar a organização e a segurança do evento. A gente, em momento nenhum, rastreava a pessoa, mas rastreava, sim, os grupos, de forma estatística e anonimizada. Quando aconteceu agora a questão da Covid, que começou a ter necessidade do isolamento social, a gente já estava refinando com a prefeitura esses dados desde 2016, e a prefeitura falou, poxa, mas isso aqui pode me ajudar também a entender se as medidas de isolamento social estão ou não surtindo efeito. Naquele momento, nós fomos a primeira empresa a trabalhar junto com a prefeitura do Rio de Janeiro, e era basicamente uma amostra estatística usando os clientes da TIM, que é relevante, a gente está falando aí cerca de 23% do market share que a gente tem. Mas começamos a trabalhar naquele mesmo momento com as outras operadoras para que a gente pudesse ter não só a amostra estatística, mas uma amostra completa do que estava acontecendo sobre a questão de mobilidade urbana. E aí foi um trabalho muito bacana, um trabalho pro bono, ninguém foi remunerado, na qual as operadoras passaram, com esses dados anonimizados e estatísticos, a abastecer uma base de dados, e essa base de dados começou a ficar à disposição dos governos para entender como é que estava acontecendo as medidas de isolamento social. O que a gente sempre chamou a atenção é que, você vê, isso já foi usado para, no caso das Olimpíadas, para fazer o melhor controle da mobilidade urbana. Depois agora está sendo utilizado para essa questão de isolamento social, visto a questão da pandemia. Mas é uma informação que pode ser útil para ajudar a entender os gargalos logísticos que a gente tem no país, para entender os dados estatísticos de como que a população está trabalhando ou está morando. Ou seja, é um dado muito, muito rico. Um país que não conhece os seus dados, um país que não consegue medir quais são os seus hábitos, seja de consumo, seja de deslocamento, seja de lazer, seja de trabalho, é um país que não consegue melhorar. Então, primeiro a gente tem que tirar fora essa questão da paixão e entender que trabalhar com dados não é à toa que é considerado o novo petróleo do mundo. A gente precisa fazer isso com respeito às leis vigentes, e sempre foi esse o nosso intuito. Nós temos agora a LGPD entrando em vigor, mas a gente tem que tirar a paixão da frente
Saber que a gente tem que ter os direitos privados protegidos, mas não tratar os dados com a relevância que ele merece é abrir mão de um volume de informação gigantesco para que a gente possa melhorar a nossa produtividade como país. E entender aonde estão os nossos gargalos e como que a gente pode fazer de forma mais assertiva a que, de fato, a gente faça o investimento no local adequado. Você imagina todo o nosso escoamento de safra que a gente tem. Imagina cada saco que é colhido lá no Centro-Oeste até o momento em que ele chega a embarcar, por exemplo, no Porto de Santos, você conseguir monitorar e saber aonde ele está parando, quantos dias ele está passando por cada um dos processos até que ele consiga efetivamente ser exportado e ser pontual de tirar aquele gargalo. Pensa na produtividade que a gente consegue elevar o país se a gente tiver pleno conhecimento desses pontos. Então, eu acho que a questão da gente tratar os dados dessa forma mais inteligente, com responsabilidade, abre um caminho gigante para a gente. Deixa eu aproveitar esse tema. Primeiro, só manifestar que a Imagem também trabalhou no projeto de consolidação desses dados, né? Nós montamos a base de dados junto com vocês, também pro bono, para que a gente pudesse sustentar alguns processos decisórios nesse momento tão difícil. Tem duas perguntas aqui, né, diferentes. A minha pergunta é: como é que você vê a evolução do uso desse universo de dados num país que mas que tem questões que muitas vezes inibem o desenvolvimento, né, a evolução, né? O uso disso se depara com as questões da privacidade e tal, que nada teve a ver, né? A gente esteve envolvido. Esse é o primeiro ponto, né? Como é que a gente destrava, se vocês estão vendo a capacidade de destravar algumas questões que são muito enraizadas no nosso sistema, e o segundo tem a ver com esse processo de inovação. Eu acho que vocês já estão envolvidos com algumas questões. Nós também temos aí uma grande área que cuida do agronegócio no Brasil, né? E a gente entende a importância desse negócio. A TIM também está envolvida. Então, primeiro é o processo de destravamento e depois é o processo de como é que você vê essa evolução tecnológica dentro do nosso sistema, das nossas empresas, do nosso processo, né, de país. Pedro, vamos lá. Eu acho que tem essa questão realmente da cultura. Isso é forte e é latente. Agora, o que a gente tem que observar é o seguinte: a necessidade ela fala mais alto. Se você for ver historicamente, todos os saltos que a humanidade deu foram através da tecnologia. Seja vapor, eletricidade, e por aí a gente pode citar um monte. O tanto que a internet mudou o mundo, mudou a forma como as pessoas fazem negócio, a forma como as pessoas são informadas, enfim. Sempre que há uma oportunidade de uma nova barreira tecnológica, a oportunidade de você dar saltos é gigante. Eu vou insistir de novo num tema que eu acho que a gente está à beira de mais um salto. E esse salto ele vem pelo 5G associado a tudo que está acontecendo nessa transformação de cloud. Eu vou citar um caso para vocês do quanto isso pode ser forte. A gente fez, ano passado, nós pegamos uma casa lá em Santa Rita do Sapucaí e fizemos a casa 5G. Coincidentemente, essa casa foi a que eu morei quando eu era estudante. Então, aquela casa que eu falei que a gente não tinha nem um telefone fixo, eu voltei nela ano passado e a gente tinha cobertura 5G nela. E aí a gente convidou um ecossistema de empresas a participar com a gente dessa prova do 5G, para mostrar o quanto que o 5G podia ser disruptivo. Recebemos uma série de autoridades na casa, jornalistas, foi o governador de Minas, e teve um caso que me chamou muita atenção até pelo momento que a gente está vivendo. A gente fez nessa casa, com o 5G, uma ultrassonografia remota. Então, a gente tinha uma grávida, que estava num determinado ambiente da casa, e quem estava fazendo a ultrassonografia dela, algumas vezes era um jornalista, outras vezes era um técnico de telecom, ou uma pessoa que estava interessada em ver como funcionava. O que tinha por trás? Nós tínhamos uma médica remotamente, que tinha um joystick, e à medida que ela operava esse joystick, numa luva inteligente, sensorial,
você ia recebendo inputs para ir direcionando aonde você ia fazer a imagem na barriga da grávida, se você ia para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda. Por que a gente dependia do 5G para esse teste acontecer? Primeiro, para você ter a qualidade da imagem necessária para o ultrassom, nós usávamos ali um throughput de cerca de 400 megabits por segundo, dado o peso da imagem. Segundo, à medida que a médica fazia o movimento no joystick, imediatamente você tinha que chegar com um comando na luva. E isso é dado pela latência. O 5G ele tem essas duas possibilidades, baixíssima latência e altíssima capacidade de transmissão. Então você tinha um exame feito remotamente por uma médica, que no depoimento dela, ela falou, olha, para mim é como se ela estivesse aqui deitada e eu estivesse fazendo o exame. Agora, pensa o que isso abre para o Brasil. Pensa na oportunidade que a gente tem em você poder, por exemplo, começar a levar exame para localidades remotas sem necessariamente ter que ter lá um médico, mas simplesmente um técnico que passa a conduzir esse exame. Porque o que acontece? Se você pega o número de médicos que a gente tem aqui no Brasil, ele é inferior, mas muito inferior ao que você tem de média na Europa. E o problema do Brasil não é só a quantidade de médicos, mas é a distribuição desses médicos pelas cidades do Brasil. Além de você ter a dificuldade da distribuição, imagina quando você necessita ainda de um especialista. Então você pode ter lá uma localidade, uma cidade, que tem lá seus 10 mil habitantes, que você pode até ter um médico lá, mas seguramente ele vai ser um generalista. E toda vez que aquele paciente tiver que recorrer a um especialista, significa sair da cidade e ir para uma cidade maior, para procurar um especialista. O que lamentavelmente ocorre muitas vezes quando a doença já está mais adiantada. E aí o custo do tratamento já é um absurdo e o paciente tem muito menos chance de ter a doença tratada no início dela. Agora, pensa na inversão do que é você poder ter um hospital digital, onde você tem um grupo de especialistas à disposição e você tem os exames sendo feitos remotamente, que pode ser um cardiologista, pode ser uma ginecologista, pode ser um pediatra, pode ser um ortopedista. Depois a gente fez o mesmo case, aí já fazendo uma ressonância de joelho com um ortopedista na equipe médica do Flamengo, de voleibol feminino do Flamengo. Então, as meninas estavam fazendo o exame, mas o médico estava remoto. Então, quando você olha só sobre saúde, a gente tem uma transformação brutal. Se você pensa na educação, é de novo uma outra fronteira gigante, porque nós vimos, por exemplo, nessa casa, um dos outros cases era você usando um óculos de realidade virtual e o professor dando aula remotamente. Primeiro que a tua sensação é que você estava na sala. Segundo que você tinha ferramentas, por exemplo, a gente emulou lá como se fosse uma aula de um curso de medicina, onde o professor pegava um coração e ele ia mudando o coração de posição, o órgão, e o aluno do outro lado ia vendo aquilo como se fosse real na frente dele. Então, às vezes você consegue levar uma experiência remota que é maior ainda do que a experiência presencial, porque você pode contar com essas plataformas. Então, se você pega um país como o Brasil, que tem desafios enormes na educação, na saúde e na segurança, e pensa como que com a tecnologia, como que com a conectividade e essas ferramentas você pode dar um salto, talvez a gente consiga chegar num nível muito mais à frente se a gente abrir mão da tecnologia, no sentido de usar a tecnologia mais a nosso favor, do que simplesmente pelos métodos tradicionais de criar um monte de universidades, um monte de escolas físicas, formar um monte de médico, distribuir ele no Brasil inteiro, criar um monte de centros de atendimento. Não que isso não precise ser feito, mas para poder dar esse salto que a gente quer, talvez a tecnologia ajude a fazer isso de uma forma muito mais rápida. Seabra, a gente está caminhando para o final. O Léo acabou respondendo uma série de perguntas que a gente tinha pela frente. Eu tenho, antes da gente ver se tem alguma pergunta, ou antes das considerações finais, eu tenho uma pergunta a respeito disso, né? É claro, claramente a gente percebe que, é claro, não, né, Léo? Vivo também não. Prefere que não, né? Claramente a gente percebe essa grande transformação, essa mudança, o que a tecnologia pode nos propositar. Tem um processo acelerado para isso, em função de tudo que a gente está vivendo. Mas a minha pergunta para você
para finalizar, e o nosso papel de lideranças nisso, Léo? Como é que você vê, né? Lideranças, porque a gente tem, né, muitas pessoas ligadas a nós que precisam de alguma palavra do que a gente espera para sair do outro lado, porque a gente está rodeado, né, seja de clientes, seja de famílias e amigos que olham para a gente com uma visão de que a gente também tem que participar do processo de transformação. Como é que o Leonardo Capdeville se vê nesse processo de transformação, não o CTIO, mas a pessoa? Olha, Pedro, primeiro eu acho que a gente entendeu o que é o nosso propósito. Eu falo muito com os meus colaboradores que, desde o primeiro momento, eu sempre tentei ver além do que o que eu realmente estava fazendo naquele momento. Eu comecei a minha carreira em campo, subindo em torre, apertando antena, mas cada vez que eu estava ali posicionando uma antena, apertando uma antena, ligando uma estação, eu não me via como apertando um parafuso, mas o cara que estava levando conectividade àquele local e como que aquilo poderia transformar a vida daquelas pessoas. Então, eu acho que a gente tem que ter na cabeça sempre o verdadeiro propósito do que a gente está fazendo. O que significa o meu papel, ou qual é, vamos dizer assim, o grau de alcance das minhas ações. Segundo, a gente ter ciência da nossa responsabilidade enquanto sociedade. Nós vivemos num país de enorme disparidade e nós somos pessoas, que eu diria, beneficiadas e até com um grau de sorte, porque tivemos a oportunidade de estudar, de nos formarmos, de trabalharmos em um ambiente adequado, e uma grande parcela da população não consegue. E aí o que a gente precisa ver, falando agora um pouco da questão do nosso raio de ação, é que essa questão tecnológica, ao mesmo tempo que ela inclui, ela também começa ou pode criar barreiras gigantescas. Por isso que eu falo que a questão de impostos sobre telecom é tão prejudicial, é tão nociva. Acho que a gente teve porque um corte hoje aqui, a Seabra, diferença entre Eu acho que vocês estão me ouvindo? Eu acho que caiu a conexão do Leonardo. Vamos ver se ele retorna aqui. Bom, enquanto ele retorna, a gente preparou mais umas, que não vai dar tempo, umas 4, 5 perguntas, e a gente tem aqui também no chat alguns questionamentos. Alguns deles o Leonardo comentou, mas a gente pode levar para ele, levar para a nossa equipe aí, para a gente discutir numa segunda oportunidade, num fórum aí, no segundo Tech Executive Live, com o próprio Leonardo. Acho que é bem relevante. Pedro, você quer aproveitar os minutinhos finais, fazer algumas considerações? Eu não sei se o Leonardo vai conseguir retornar em função da conexão. Você quer fazer algum comentário? A gente já pode partir para o encerramento. O que você acha? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok, eu acho que o Pedro está no mute, né? Eu acho que sim. Agora voltou, viu? Você tinha caído. Agora tá ok. Ok. Tinha caído faz uns 2 minutinhos, acho, Leonardo. Então desculpe, gente. Deve ter dado alguma variada aqui. Tá. Mas continue lá, você estava até falando do propósito, né? E eu tinha umas perguntinhas no final aqui para falar um pouquinho do papel social das empresas de telecom, principalmente nesse novo momento que estamos vivendo. Se quiser aproveitar e comentar claro. em cima disso. Tá bem. Não, o que eu comento é o seguinte, Seabra, eu estava comentando sobre o propósito e estava chamando a atenção que hoje ter ou não acesso a telecom é a diferença entre, por exemplo, a pessoa está estudando ou não está estudando. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a tecnologia ela inclui, não ter acesso à tecnologia acaba fazendo com que esse fosso entre quem tem e quem não tem aumente ainda mais. É ótimo ver as nossas crianças estudando em casa, porque elas têm acesso à conectividade, têm acesso a um dispositivo, mas, por outro lado, e as crianças que não têm? E aí, quando eu falo a questão do tributo, que ele é muito nocivo, é justamente por isso. Porque o tributo, a taxação, ela é homogênea para todos, para quem pode pagar e para quem não pode pagar. Então a gente precisa entender, e principalmente pelo momento atual, que telecom é um fator de inclusão. E como fator de inclusão, tem que ser acessível para todo mundo que necessita.
Então, a população de baixa renda, os alunos da rede pública precisam ter acesso para continuar estudando e tendo acesso à informação e a conteúdos que eles não podem ficar alijados. Porque se isso acontecer, essa diferença entre quem tem acesso e quem não tem acesso, ela se alarga mais ainda. Então, precisamos entender o que é o nosso propósito, o que é o nosso papel, mas precisamos ter também o apoio do lado do governo para que ele perceba que telecom é um serviço essencial. É um serviço essencial e que tem que haver uma universalização. Excelente, Leonardo. Acho que para fechar aqui, tem um questionamento bem amplo, mas pela sua experiência, por toda essa mudança que está acontecendo no Brasil hoje, o que se espera do futuro das empresas de telecom? E você está percebendo um protagonismo maior ainda de quem atua no segmento? Qual que é a sua visão aí para os próximos anos? Olha, eu acho que sim. De certa maneira, a telecom era visto como, primeiro, como algo, quase que um given, né? Está ali, está conectado e parece que aquilo é uma coisa simplória, né? Não é simplória e não é fácil de você conseguir operar. E insisto que esse momento agora tem sido muito favorável ao setor, porque a gente começou a ver como que as ferramentas de telecom podem ser utilizadas, como que elas podem ser utilizadas como um mecanismo de eficiência, como um mecanismo de produtividade. E tem um case interessante que eu queria citar para vocês, que é o seguinte: eu tive a oportunidade de participar de um debate com a Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia. Telecom, ela sempre ficava restrito ao círculo de telecom, Anatel, Minicom, etc. e tal. E aí a gente foi convidado pelo Ministério da Economia e fomos o primeiro setor que entrou em discussão nesse fórum que o Ministério da Economia começou a fazer. Então isso já denota qual é a relevância de telecom, porque o próprio Ministério da Economia começou a enxergar como sendo uma das infraestruturas básicas e necessárias para que o país consiga se desenvolver. E aí, nesse fórum, eu trouxe um dado do próprio Ministério da Economia, que é bem interessante, que eu vou citar para vocês. O Ministério da Economia, em meados do ano passado, de 2019, fez uma análise sobre o possível impacto que o 5G teria no aumento de produtividade do PIB brasileiro. E ele chegou a um número que até 2035, esse aumento de produtividade geral seria de 4,6%. No acumulado, a gente estava falando de 250 bilhões de reais de aumento de produtividade com o 5G. Sendo que desses 250 bilhões de reais, apenas, se é que a gente pode falar apenas, 20 bilhões eram no setor de TIC, de telecom e informática. Ou seja, o maior impacto não era no setor de telecom e informática, mas é em todo o ecossistema que se beneficiaria dessa questão da conectividade. Então, nesse sentido, eu acho que há um reconhecimento da importância de telecom, há um reconhecimento de que a gente precisa ter regras mais claras, que incentivem o investimento, que a gente precisa reduzir a carga tributária para que todos tenham impostos e que, desse ponto de vista, as empresas precisam continuar investindo e fazendo com que a gente tenha um serviço cada vez mais de qualidade no Brasil. Então, eu acho que o setor ele tem consciência de qual é o papel dele e acho que agora a sociedade e o governo começam a entender também esse papel e essa relevância. Excelente. Leonardo, gostaria então de agradecer seu tempo. Eu sei que sua agenda aí é bem disputada. Você ficou 1 hora conosco aqui e teve muita pergunta no chat, muita conexão. A audiência está grande e elevada até o final da conversa aqui. Para quem nos acompanha, eu vou pedir que siga as redes sociais da Imagem. Vocês vão receber depois um link com o replay desse bate-papo e com uma série de eventos que a gente vai promover de diferentes indústrias, além do nosso encontro de usuários. A partir dessa semana aí tem muita novidade de eventos online, num roadmap bem bacana que a gente construiu aí até o final do ano. Pedro, considerações finais? Eu quero agradecer imensamente mais uma vez o Capdeville por estar aqui conosco, por abrir essa série de eventos. Quero estender o convite para os próximos, vou te enviar o convite para os próximos todos. É um prazer enorme poder conversar com um profissional que
que já acompanhei, que sempre acompanhei, né, e poder compartilhar de algumas ideias aqui. Muito obrigado, Capdeville, obrigado ao seu tempo, sei da complexidade da tua agenda. Obrigado a todo mundo que esteve nos assistindo aqui. Fiquem à vontade para enviar suas perguntas. Eu tenho absoluta certeza que muitas das questões que nós tratamos aqui geram outras questões e a gente vai ter o prazer de responder e encaminhar para aqueles que tiverem mais capacidade da resposta, ok? Obrigado, Cap, mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um enorme prazer. Espero ter atendido aí a contento. E é bom ter vocês como parceiro. Vamos ver se essa parceria aumenta cada vez mais. A gente conta com isso. Um grande abraço a todos. Obrigado, Seabra. Obrigado, equipe de marketing da imagem. Um grande evento aí. Muito obrigado, hein? Obrigado. Um abraço. Excelente dia a todos. Até a próxima. Tchau.